Als die Tochter nicht nach Hause zurückkehrte, begann der Vater, die Eltern ihrer Freunde anzurufen in der Hoffnung, dass sie bei jemandem von ihnen geblieben sein könnte. Aber niemand wusste, wo sie war. Dann kontaktierte er Verwandte und Bekannte, und alle schlossen sich sofort der Suche an. Sie begannen, die Strecke vom Haus der Tante des Mädchens aus zu durchsuchen und erweiterten allmählich das Suchgebiet. Am Abend, als es keine Ergebnisse gab, beschloss der Vater, gegen 9 Uhr abends die Polizei zu rufen. Die Ermittler schlossen sich sofort der Suche an und zogen noch mehr Freiwillige aus der örtlichen Bevölkerung hinzu. Der Vater schlug vor, das Amber Alert-System zu verwenden, das es ermöglicht, schnell Informationen über vermisste Kinder in der Bevölkerung zu verbreiten. Die Ermittler erklärten jedoch, dass die Situation nicht den Kriterien für die Aktivierung dieses Systems entsprach, da es keine Beweise dafür gab, dass das Kind in Gefahr war. Der Vater war enttäuscht, aber seine Argumente änderten die Entscheidung der Polizei nicht. Die Suche ging weiter, und bald wurde das Fahrrad des Mädchens in den Büschen eines kleinen Parks in der Nähe eines Wanderwegs gefunden. Dies weckte ernsthafte Bedenken, dass etwas passiert sein könnte. Die Ermittler begannen zu analysieren, wie das Fahrrad dorthin gekommen sein könnte. Der Hauptweg zwischen den Häusern des Mädchens und ihrer Tante führte entlang einer Straße. Sie nutzte immer diesen Weg. Es gab auch einen anderen Weg über einen Wanderweg, wo das Fahrrad gefunden wurde, aber er war länger. Der Vater verstand nicht, warum sie diesen Weg gewählt hatte, aber eines war klar. Genau in diesem Bereich zwischen den dichten Bäumen war etwas passiert. Nach dem Fund des verlassenen Fahrrads beschloss die Polizei, ihre Bemühungen zu verstärken. Sie riefen Kollegen mit Hunden und Drohnen hinzu und erhöhten die Anzahl der an der Operation beteiligten Beamten. Die Polizisten durchkämmten die Umgebung, sprachen mit den Anwohnern in der Hoffnung, Hinweise zu finden. Trotz aller Anstrengungen konnte Lilly nicht gefunden werden. Die Suche dauerte die ganze Nacht an und erst am Morgen gab es beunruhigende Neuigkeiten. Gegen 9 Uhr morgens wurde Lilly in dem Park, in dem das Fahrrad gefunden worden war, entdeckt. Sie befand sich einige Dutzend Meter entfernt, zwischen dichten Bäumen und unter einer Schicht von Laub, was das Auffinden in der Nacht erheblich erschwerte. Os pais se tornaram ativos. O pai de Miriam partiu para Picassent, e a mãe soube pela amiga de Esther sobre os planos para uma festa na boate Collor. Apesar de sua preocupação, o homem tentou manter a calma, pois sua filha sempre tinha sido sensata e evitado companhias duvidosas. Ele esperava encontrá-la com suas amigas perto do clube. No entanto, a busca foi infrutífera. Na área do clube, ninguém tinha visto estudantes que correspondessem à descrição. Quando soube disso, a mãe imediatamente contatou as autoridades policiais. Mas ela encontrou uma reação inesperada. Sua denúncia não recebeu atenção especial. Os representantes das autoridades suspeitavam que as adolescentes estavam simplesmente festejando em uma festa ou haviam mudado para outro clube, possivelmente ficando com conhecidos. Os pais foram aconselhados a esperar 24 horas antes de fazer uma denúncia oficial. Os investigadores procuravam explicações no comportamento das jovens, mas os pais tinham certeza. Isso não combinava com elas. Afinal, as desaparecidas tinham apenas 14 a 15 anos. No quarto de Miriam, tudo indicava um retorno iminente. As coisas permaneciam em seus lugares. Obviamente não havia preparativos para uma viagem longa. Um quadro semelhante foi encontrado com os outros envolvidos no incidente. Uma das jovens até havia preparado sua bolsa de esportes para o treino do dia seguinte. Ela havia planejado voltar cedo para casa para descansar. Tudo o que aconteceu estava em forte contraste com o comportamento habitual do grupo. Apesar da óbvia preocupação das famílias, os representantes da lei mantiveram sua decisão. Nesta região tranquila, incidentes eram raros, por isso a situação inicialmente não causou séria preocupação entre os agentes da lei. Eles suspeitavam que as adolescentes possivelmente queriam tirar um tempo longe de casa e logo retornariam por conta própria. As famílias das desaparecidas insistiam que essa suspeita era infundada. Em suas casas havia uma atmosfera calorosa e as relações com as crianças eram baseadas na confiança. No entanto, os agentes da lei inicialmente não deram importância especial a essas palavras.
Os familiares entregaram aos agentes da lei todas as informações necessárias sobre a aparência das adolescentes, incluindo fotos atuais. Eles esperavam que isso mudasse a atitude em relação à situação e acelerasse o início da busca. Quando a informação chegou ao público, os moradores se mostraram prestativos. Em sua pequena cidade, todos se conheciam, e o ocorrido causou grande preocupação entre os moradores. As 24 horas que os agentes da lei haviam mencionado se passaram, mas não havia notícias das adolescentes. Tudo indicava que elas estavam a caminho de um evento, mas nunca chegaram ao destino. O grupo de investigação começou seu trabalho depois que a maioria dos moradores ficou sabendo do incidente, em grande parte graças à atividade do pai de Miriam. Os moradores da cidade prontamente formaram grupos voluntários para apoiar a busca. Simultaneamente começou a distribuição de folhetos informativos com a descrição das desaparecidas. Os parentes de Miriam foram particularmente ativos neste processo. Durante o interrogatório de testemunhas, descobriu-se que sua amiga doente Esther, que havia ficado em casa, foi a última a ver as adolescentes. Ela contou que sabia das possíveis dificuldades de suas amigas com o transporte. Ninguém podia levá-las e elas não tinham recursos financeiros. Elas consideraram pedir carona a motoristas desconhecidos. Esther tentou dissuadir suas amigas dessa decisão impensada, pois considerava imprudente. Agora, pensamentos perturbadores não a deixavam em paz, de que elas possivelmente teriam usado esse meio de transporte. Os investigadores finalmente puderam falar com os participantes da festa. Como ninguém havia encontrado as amigas naquela noite, os oficiais começaram a reconstruir sua rota provável. Durante o interrogatório, surgiram testemunhas importantes. Francisco Soria, um colega de classe de uma das amigas, compartilhou suas observações. Naquela sexta-feira à noite, após os exames finais, ele as encontrou no centro. As amigas caminhavam na direção oposta ao clube. Quando Francisco perguntou se elas iriam à festa, elas negaram. Embora não se lembrasse da hora exata, ele supôs que elas estavam a caminho da casa de sua amiga Esther. Mais tarde, por volta das 20 horas e 15 minutos, outro conhecido as viu perto da casa de Esther. Este conhecido era Francisco Hervos, um jovem um pouco mais velho que os outros. Quando passou de carro com sua namorada, eles viram o grupo. Embora não fossem amigos próximos, ofereceram uma carona. Antônia, Miriam e Desirê informaram que queriam ir à boate Color. Francisco tinha problemas com seu carro, por isso as deixou ao lado da oficina para onde ele mesmo estava indo. Presumivelmente, as amigas continuaram seu caminho a pé. O método que escolheram para chegar ao clube dificultou significativamente o trabalho dos investigadores. O local onde desembarcaram era uma área mista com campos e edifícios. A área não estava completamente deserta, o que dava esperança de encontrar testemunhas adicionais. De fato, logo uma dessas testemunhas foi encontrada. Maria Dolores Soria relatou ter visto jovens mulheres com aparência semelhante passando por sua casa. Segundo ela, um carro branco parou ao lado delas, no qual havia 3 ou 4 desconhecidos. Após uma breve conversa com o motorista, as jovens entraram no carro. Infelizmente, a mulher não conseguia se lembrar nem da marca, nem da placa do carro. Havia muitas incertezas no depoimento de Maria. Particularmente intrigante era a questão do espaço. Como todos os 7 poderiam caber em um sedã branco comum? A busca chegou a um impasse e o entusiasmo das autoridades policiais diminuiu visivelmente. Poucos dias após o início da operação, as famílias estavam seriamente preocupadas que a busca pudesse ser encerrada. Sob essas circunstâncias, a família de Miriam intensificou sua colaboração com o público. Sob a liderança do pai de Miriam, organizaram uma extensa campanha de informação. Distribuíram folhetos informativos, participaram de programas de rádio e deram entrevistas na televisão e na imprensa.
A atividade do pai de Miriam superou todos os esforços das autoridades policiais, o que levou a reações mistas na sociedade. Alguns até suspeitavam que ele estivesse usando a situação para ganhar notoriedade. No entanto, seus esforços surtiram efeito. Todo o seu país falava sobre o caso, o que levou a polícia a intensificar as investigações. Isso teve consequências tanto positivas quanto negativas. Por um lado, surgiu a possibilidade de obter novas informações. Por outro, o caso foi acompanhado por rumores indesejados. Com o crescente interesse público, cada vez mais pessoas tentavam aparecer nos noticiários fornecendo informações não confiáveis. Isso criou dificuldades adicionais para os investigadores e afetou negativamente o trabalho realizado pelo pai de Miriam. O homem continuou incansavelmente procurando sua filha e considerava o trabalho da polícia não suficientemente efetivo. Durante 1 mês e meio, 3 famílias de Alcácer se preparavam para passar as festas sem seus filhos. Não havia novidades e parecia que as investigações haviam parado. Só se pode imaginar o que os pais passaram nesta completa incerteza. Em 27 de janeiro de 1993, 2 apicultores na região montanhosa de La Romana, cerca de 40 quilômetros da casa das desaparecidas, dirigiam-se ao seu apiário. Era um lugar remoto nas montanhas praticamente impossível de encontrar sem conhecimento local. Durante um dia normal de trabalho, um deles notou um brilho estranho nos arbustos. Quando se aproximaram do local, viram terra remexida, da qual se projetava um objeto incomum. Após uma inspeção mais próxima, descobriu-se que era um relógio de pulso. Os apicultores imediatamente relataram a descoberta à polícia. Os oficiais chegaram prontamente ao apiário remoto. Durante a investigação do terreno, descobriram as 3 estudantes desaparecidas escondidas sob uma camada de terra. Para investigar esta descoberta foi formada uma comissão especial, porém ela consistia de oficiais sem experiência em tais casos. Isso afetou a qualidade da fase inicial da investigação. No trabalho do grupo de investigação, lacunas significativas apareceram imediatamente. O local da descoberta não foi adequadamente documentado através de fotos e investigações minuciosas. O isolamento da área só ocorreu várias horas após a chegada dos oficiais. Sob estas circunstâncias, muitos detalhes importantes podem ter sido perdidos ou danificados. Os oficiais concentraram sua busca nos arredores do local da descoberta. Nas proximidades, além dos edifícios dos apicultores, havia várias pequenas casas de fazenda. Em um desses edifícios, mais tarde foi encontrado um brinco que se assemelhava à joia de uma das jovens desaparecidas. Como a descoberta foi feita no terreno de um apiário, foi dada atenção especial às casas dos apicultores. Os investigadores esperavam encontrar objetos relacionados às desaparecidas. No entanto, após um interrogatório inicial e busca nas instalações, os apicultores foram excluídos do círculo de pessoas de interesse para a investigação. Durante a análise do tapete, os especialistas encontraram numerosos traços de DNA, mas a tecnologia do início dos anos 90 não permitia uma análise completa. No local da descoberta, vários objetos foram encontrados: peças de roupa isoladas, cordas, mechas de cabelo, pedaços de papel e outras coisas. Nesta época, o pai de Miriam estava em Londres, para onde havia viajado para ganhar atenção internacional para o desaparecimento das adolescentes. No dia seguinte, deveria acontecer outra coletiva de imprensa sobre a busca pelas estudantes desaparecidas. O pai acompanhou até o fim o curso da operação de busca e acreditou no melhor. Por isso, a notícia sobre o ocorrido foi um golpe devastador para ele. Ele voou imediatamente no primeiro voo disponível para sua família para estar com seus entes queridos. A aumentada atenção da mídia aos eventos teve um papel negativo. Quando os oficiais vieram com o comunicado oficial às famílias, tudo foi transmitido ao vivo. O luto familiar se transformou em uma espécie de reality show de proporções nacionais.
As investigações progrediram rapidamente e logo as autoridades policiais encontraram pistas dos suspeitos. Durante a análise cuidadosa de documentos rasgados, foi descoberto um detalhe interessante. Era um prontuário médico do hospital local. O documento pertencia a Henrique Engels, de 25 anos, que foi tratado lá em 1992. A família Engels possuía uma pequena casa perto da cena do crime. Foi lá que o brinco perdido foi encontrado mais tarde. Os registros médicos mostraram que Henrique estava em tratamento para esquizofrenia e particularidades do desenvolvimento. A atenção dos investigadores também se voltou para seu irmão Antônio, que tinha acesso à casa e já havia tido conflitos com a lei anteriormente. As tentativas de encontrar Antônio foram mal sucedidas. Ele desapareceu repentinamente de vista, o que aumentou o interesse das autoridades policiais em sua pessoa. A investigação revelou o envolvimento de várias pessoas no incidente, o que levou à verificação do círculo social dos irmãos. Assim, seu amigo de 23 anos, Miguel Ricard, entrou no foco das investigações. Miguel mostrou-se genuinamente surpreso quando soube das suspeitas contra ele. Os investigadores destacaram especialmente que ele possuía um Opel Corsa branco, um carro semelhante ao que uma testemunha havia notado ao lado dos adolescentes naquela noite. Um detalhe importante deve ser notado. Era um carro compacto de 2 portas que fisicamente não podia acomodar 7 pessoas. Durante o interrogatório, perguntaram a Miguel se ele havia emprestado seu carro para alguém. Inicialmente ele negou, mas depois admitiu que ocasionalmente emprestava o carro para Antônio. Esta confissão levantou questões adicionais. Antônio não tinha carteira de motorista e alguns conhecidos afirmavam que ele nem sabia dirigir. Estas inconsistências apenas aumentaram o interesse dos investigadores neste grupo de pessoas. Durante a primeira conversa com os investigadores, Miguel falou sobre seu relacionamento com Antônio, com quem foi amigo por vários anos. Ele admitiu que não tinha mais contato com seu amigo há muito tempo e não sabia seu paradeiro atual. Segundo Miguel, Antônio tinha um temperamento explosivo e possivelmente certos distúrbios comportamentais, motivo pelo qual outros deveriam ter cuidado perto dele. Miguel enfatizou especialmente a não participação de Henrique, irmão mais novo de Antônio, e destacou seu caráter pacífico. Foi notável que Miguel se absteve de comentários semelhantes sobre o próprio Antônio, o que os investigadores interpretaram como uma indicação indireta de seu possível envolvimento. Quanto ao seu paradeiro durante o período em questão, Miguel alegou que estava em uma instituição penal. No entanto, a verificação dos documentos mostrou uma imprecisão. Ele só chegou lá 2 semanas após o incidente. A história de vida de Miguel Ricarda foi complicada. Após perder sua mãe aos 3 anos de idade, ele ficou com seu pai, que era excessivamente rigoroso na educação. Isso levou o jovem a experimentar substâncias proibidas. Aos 16 anos, ele deixou a escola para ganhar dinheiro e começou a trabalhar em uma fazenda. Aos 20 anos, conseguiu um emprego como vendedor de carros usados. Por um tempo, Miguel viveu com uma namorada. Após a notícia de sua gravidez, ele se alistou no exército espanhol em Málaga. Após retornar do serviço, Miguel voltou a hábitos prejudiciais, o que levou ao rompimento com a família. Ele se mudou para a casa de Antônio e juntos começaram atividades ilegais, incluindo a apropriação ilegal de veículos. O interesse dos investigadores por Antônio surgiu devido a seus problemas anteriores com a lei e a correspondência da cor de seu carro com os depoimentos das testemunhas. Nesta época, ele estava em liberdade temporária da instituição penal. Nascido em 1966 no Brasil, Antônio mais tarde se mudou com sua grande família para a Espanha. O comportamento problemático já era evidente durante os anos escolares. Ele frequentemente entrava em conflitos com outros. No ensino médio, ele aparecia embriagado. Circulavam rumores sobre a posse de um objeto perigoso. Com um grupo de pessoas com ideias semelhantes,
Ele desenvolveu um esquema de engano para passantes solitários. Eles os atraíam para um apartamento, onde extorquiam dinheiro através de intimidação. A ocupação lucrativa era acompanhada pelo consumo de substâncias proibidas. Em um certo ponto de sua vida, Antônio começou a distribuir substâncias proibidas. Foi exatamente então que sua verdadeira natureza se revelou. Para expandir suas atividades, ele precisava de ajudantes e recrutou uma mulher chamada Núria Pera. Quando ela tentou desviar a mercadoria, Antônio a submeteu a um tratamento terrível em seu apartamento. Seu comportamento destrutivo afetava todos ao seu redor. A situação se tornou tão grave que até mesmo a própria mãe de Antônio foi forçada a obter uma ordem de restrição para se proteger de seu filho. Um de seus irmãos finalmente recorreu às autoridades policiais. Por suas ações contra Núria e o comércio ilegal de substâncias, Antônio enfrentava 9 anos de prisão. Quando os incidentes com as estudantes aconteceram, o jovem estava em liberdade condicional por bom comportamento. Seu subsequente desaparecimento foi ligado a este incidente. Uma pequena casa perto de um apiário chamou especial atenção dos investigadores, onde encontraram uma situação muito perturbadora. Diferentes versões circulavam sobre esta história. Desde o início, havia dúvidas sobre o envolvimento de Antônio e Miguel nestes eventos. Surgiram suspeitas de que os jovens poderiam ser apenas parte de um sistema mais complexo, por trás do qual estavam pessoas influentes. Após uma série de interrogatórios, Miguel fez uma confissão. O caso parecia resolvido, mas mais tarde esta confissão foi repetidamente questionada. Miguel alegou que ela foi obtida sob coerção. Estas declarações reforçaram a convicção do pai de Miriam de que os investigadores cometeram erros graves na investigação. A questão do envolvimento de Antônio e Miguel permaneceu em aberto. Até mesmo entre as famílias dos afetados surgiram divergências de opinião. Alguns apoiavam a posição do pai de Miriam, outros eram contra suas ações. Sob o olhar atento da imprensa, a situação se desenvolveu no processo judicial mais sensacional na história do país. Os métodos de trabalho da polícia provocaram muitas controvérsias. Nos depoimentos de Miguel não havia consistência. Eles mudavam a cada novo interrogatório. Os registros dos investigadores pareciam uma coleção de fragmentos desconexos. Os defensores de Miguel alegavam que os investigadores simplesmente o conduziram às respostas que eles queriam. Segundo os registros do caso, tudo começou no dia 13, quando Antônio e seu conhecido estavam viajando em um carro branco em uma rua noturna. No caminho, encontraram 3 jovens mulheres que se dirigiam a um clube. Como foi alegado nos depoimentos originais, Antônio insistiu em levar as mulheres contra sua vontade quando notou sua óbvia inquietação ao ver o carro estranho. Seu acompanhante pediu que ele parasse e deixasse as mulheres irem, mas Antônio permaneceu inflexível. Eles dirigiram para uma área deserta onde, segundo os registros da investigação, foram cometidos atos ilegais. Depois, os acompanhantes dirigiram para uma região montanhosa perto de um apiário. Neste local, como registrado nos autos, continuaram os atos ilegais contra as mulheres. Os eventos na cabana duraram vários dias. Em seu depoimento, o acompanhante de Antônio alegou que tentou parar o que estava acontecendo, mas foi forçado sob pressão a participar para sua própria segurança. Segundo esta versão, as mulheres pediram ajuda, mas Antônio usou violência física para acalmá-las. Após um longo período de cativeiro, seu rastro se perdeu. Segundo a testemunha, elas foram escondidas na área do apiário. Mais tarde, quando um defensor assumiu o caso, o jovem retratou suas declarações anteriores e alegou ter sido pressionado pelos investigadores. Ao verificar essas alegações, o pai de Miriam descobriu que os interrogatórios não foram devidamente documentados. Na opinião do pai, isso indicava preconceito por parte das autoridades policiais.
Não havia gravações de áudio ou vídeo dos interrogatórios, apenas protocolos impressos. O suspeito teve dificuldades significativas desde o início das investigações, especialmente com a representação legal. Durante as investigações, 7 advogados se alternaram. Isso criou dificuldades, pois o caso foi julgado por 4 anos. O último defensor, que apareceu pouco antes das audiências, teve que estudar mais de 800 documentos, incluindo depoimentos e pareceres de especialistas. Durante este período, a criminalística fez progressos significativos. Novos métodos de investigação de DNA foram desenvolvidos. É notável que todas as evidências coletadas, amostras biológicas, não indicavam o envolvimento nem de Miguel, nem de Antônio. No tapete encontrado havia traços que não podiam ser examinados com os métodos do início dos anos 90. Uma nova possibilidade de análise surgiu literalmente na véspera do julgamento. Fernando, pai de Miriam, apresentou um pedido de tempo adicional para uma revisão independente das evidências existentes. Ele recorreu a um especialista forense experiente que tinha grande experiência com casos complexos. Os eventos relacionados ao desaparecimento de sua filha mudaram completamente a vida de Fernando. Ele largou seu trabalho e se aprofundou em suas próprias investigações. Sua esposa contou mais tarde como os eventos em Alcácer destruíram sua vida familiar. Matilda desenvolveu sérios problemas de saúde. Foi diagnosticada com câncer. Por vários anos ela lutou contra a doença, mas recusou até mesmo a possibilidade de um transplante de fígado, dizendo que essa chance deveria ir para alguém que realmente quisesse viver. No início dos procedimentos judiciais, Matilda já não estava mais presente. O caso Alcácer tornou-se sem precedentes na história da justiça espanhola. Um sério conflito eclodiu quando inconsistências significativas foram descobertas na versão da acusação. Especialistas independentes não encontraram fatos que ligassem Antônio e Miguel às estudantes. As únicas pistas que restaram foram uma pequena casa perto do local onde as desaparecidas foram encontradas e um mapa rasgado, encontrado nas proximidades, mas não no mesmo local. A investigação da casa no apiário e do carro branco usados pelos jovens não revelou vestígios do incidente. Considerando os depoimentos de Miguel, isso parecia estranho. As instalações deveriam ter mostrado vestígios. Tudo isso levantou sérias questões, mas a promotoria insistiu em sua versão. Em suas investigações privadas, o pai de Miriam tocou nos interesses de pessoas influentes. Sua busca pela verdade e sua constante dúvida sobre as ações dos investigadores causaram muito descontentamento. Ele até apareceu na televisão e expressou suspeitas sobre o envolvimento de uma organização criminosa no caso. Fernando apontou possíveis conexões com algumas personalidades de alto escalão na Espanha. Esta atividade não ficou sem consequências. O pai de Miriam e o especialista forense que o ajudava sofreram consequências por sua interferência nas investigações oficiais. O julgamento de Miguel começou em meados de 1997. Nesta época, ele já estava em prisão preventiva há 4 anos. Apesar de evidências insuficientes, o tribunal o condenou no caso do desaparecimento das 3 jovens mulheres. Miguel recebeu 170 anos de prisão. Em 2011, o Tribunal Europeu revisou o caso e se posicionou ao lado do condenado. A comissão considerou que tal sentença sem perspectiva aparente de libertação poderia afetar negativamente o comportamento dos presos e suas relações com o pessoal das instituições penais. Após 21 anos de prisão, Miguel Ricard foi libertado. No dia seguinte, ele deu uma entrevista na qual protestou sua inocência no incidente. A história de Antônio permaneceu incerta durante este tempo. Havia razões para acreditar que ele tinha cruzado a fronteira. Ele foi visto na Irlanda como passageiro clandestino. Depois seu rastro se perdeu. Várias teorias circulavam sobre seu destino. Alguns suspeitavam que ele poderia ter caído na água, já que fotos de uma pessoa parecida com ele apareciam repetidamente na internet.
Outras testemunhas alegavam ter encontrado Antônio. Ele tinha mudado seu penteado e cor do cabelo e planejava deixar a Espanha enquanto protestava sua inocência. Muitos acreditam que ele conseguiu se esconder no exterior, possivelmente retornou à sua terra natal, o Brasil, já que possui dupla cidadania. Seu nome ainda permanece na lista das pessoas mais procuradas da Interpol. Especialistas independentes suspeitam que várias pessoas estavam envolvidas no incidente e que não aconteceu na área do apiário. Elas poderiam ter sido trazidas de qualquer lugar para lá. No entanto, esta área era bastante inacessível. Alguém que não conhecesse o local dificilmente o teria escolhido, o que significa que tinha alguma conexão com esta área. Infelizmente, erros graves foram cometidos durante as investigações. O local da descoberta não foi imediatamente isolado, estava contaminado e mal documentado. As evidências foram coletadas inadequadamente. Amostras do local do crime foram colocadas em um único recipiente, e peças importantes de evidência foram perdidas devido ao manuseio inadequado dos profissionais. O pai de Miriam acredita que tudo é muito mais complicado do que a acusação apresenta. Várias amostras de DNA permaneceram não identificadas. Não houve correspondências no banco de dados. Em sua opinião, mais pessoas estão envolvidas nesta história, mas a verdade pode permanecer para sempre na escuridão, já que Antônio, que poderia ter esclarecido a situação, desapareceu. Um memorial foi erguido no cemitério local para as 3 amigas. Elas permaneceram inseparáveis. Dizem que os opostos se atraem, mas às vezes tais conexões levam a consequências inesperadas. A história de Caitlin e David Beckby começou nos anos 60, quando eles foram à Disneylândia com um grupo comum de amigos. Naquela época, David servia na marinha dos Ewa-Untua. Durante a viagem, eles não conseguiam parar de conversar e logo se tornaram inseparáveis. Não demorou 6 meses para decidirem se casar. O casal recém-casado se estabeleceu em San Diego, Califórnia. Kate começou a trabalhar como enfermeira e seu marido se tornou engenheiro de software após deixar o serviço militar. O casal sonhava em ter filhos, mas suas tentativas permaneceram sem sucesso por muito tempo. Eles procuraram ajuda médica, embora a medicina na época não pudesse oferecer tantas possibilidades como hoje. O casal até pensou em adoção quando Kate inesperadamente recebeu a feliz notícia de sua gravidez. A família cresceu. Andrew nasceu. Logo depois, os 3 se mudaram para um subúrbio de San José. Seu filho se desenvolveu como uma pessoa muito amigável e aberta. Desde sua juventude, ele se interessou pelo movimento escoteiro, onde se destacou tanto que recebeu condecorações especiais por suas realizações. Andrew tinha um bom amigo, Kurt, do qual era inseparável desde os primeiros dias de escola. Juntos, eles se dedicavam a fazer vídeos engraçados. Andrew sempre colocou a família em primeiro lugar em sua vida. Depois de entrar na faculdade, ele começou um relacionamento com Heather, que estudava junto com ele. Andrew sonhava em seguir os passos médicos de sua mãe. Essa paixão o ajudou a se aproximar ainda mais de sua mãe. Sua família parecia exemplar, um verdadeiro modelo para outros. Após se formar na faculdade, Andrew se candidatou a várias faculdades de medicina simultaneamente. Mas então veio a decepção. Nenhuma instituição educacional aceitou sua inscrição. Isso atingiu duramente o jovem, mas ele decidiu tentar novamente após 1 ano. Enquanto isso, ele planejava encontrar um trabalho para ser independente de seus pais. Alguns dias após uma série de rejeições, sua mãe descobriu acidentalmente um envelope perdido da Memorial University of Newfoundland, no Canadá. A carta confirmava a admissão do jovem para estudar. Esta notícia mudou completamente a vida de Andrew. Assim, ele chegou à cidade canadense de São John's, onde a universidade estava localizada, em 1995. 1 ano depois,
Heather se mudou para morar com ele, tendo sido também aceita nesta instituição educacional. Mas sua união não estava destinada a durar. Após alguns meses, sua namorada inesperadamente rompeu o noivado, sem dar razões. Depois disso, ele se mergulhou completamente em seus estudos para lidar com seus sentimentos. A situação mudou na primavera de 1999, em seu terceiro ano de estudos, quando ele conheceu Shirley Turner. Este foi seu primeiro relacionamento após a separação de Heather. Inicialmente, todos ficaram felizes com esta notícia, especialmente seus amigos próximos, pois estavam preocupados com seu estado emocional após a separação de sua ex-escolhida. Mas a alegria foi de curta duração, até o momento em que conheceram a nova parceira. Havia uma diferença de idade significativa entre Andrew e Shirley. Ele tinha 26 anos, ela 38. Shirley era graduada pela Memorial University e trabalhava como professora. Após sua graduação, Shirley lecionou ciências por muito tempo, mas decidiu voltar aos estudos em meados dos anos 90 para aprender uma profissão médica. Após se formar em 1998, começou a trabalhar como médica assistente em vários hospitais. Os funcionários frequentemente reclamavam de seu comportamento inadequado com pacientes e visitantes. Constantes disputas e conflitos que praticamente surgiam do nada. Colegas repetidamente notavam suas inverdades, o que sempre levava a novos desentendimentos. Desde os primeiros dias de seu conhecimento com Andrew, Shirley exercia um controle estreito sobre ele. Ela estava constantemente por perto. Os amigos de Andrew notaram o comportamento incomum da mulher. Ela mostrava intrusão excessiva, tocava-o constantemente, abraçava-o e não hesitava em discutir detalhes de sua vida privada em público. Quando soube da existência da ex-parceira de Andrew, uma jovem chamada Heather, Shirley mostrou sinais claros de ciúme e inquietação. Ela constantemente ligava para os conhecidos de Andrew e falava sobre seu maravilhoso relacionamento. Por causa disso, ganhou a reputação de uma pessoa estranha. Ninguém em seu círculo sentia simpatia por ela. Os parentes só podiam esperar até que este relacionamento terminasse naturalmente. Após se formar em 2000, Andrew se estabeleceu em Syracuse, estado de Nova York, onde pretendia assumir um cargo no centro médico local. Ao mesmo tempo, Shirley se mudou para a pequena cidade de Sac City, no estado de Iowa, que tinha cerca de 2.000 habitantes. Ela assinou um contrato de longo prazo de 10 anos com o Centro Médico Distrital. Os parentes de Andrew ficaram felizes com esta reviravolta do destino e esperavam que a distância geográfica pusesse fim ao relacionamento deles. Apesar da grande distância entre eles, Shirley mostrava uma persistência extraordinária na comunicação com Andrew. Embora ele, ocupado com o trabalho, raramente pudesse visitá-la, ela mesma vinha frequentemente visitá-lo. Em uma dessas visitas, Shirley ficou com ele até ele começar o trabalho. Logo após a despedida, ela ligou e disse que havia esquecido sua bolsa no apartamento dele. Andrew confiou a ela as chaves, mas quando voltou após seu turno, notou que muitas coisas além da dita bolsa estavam faltando. Mas mesmo quando confrontado com o óbvio roubo, Andrew, que se considerava indigno de algo melhor, decidiu continuar o relacionamento. No entanto, ele não gostava do novo local de trabalho e moradia, e após cerca de 1 ano se mudou para a tranquila cidade pequena de Lathrop, na Pensilvânia. Em 2001, Andrew decidiu se dedicar à medicina familiar, e o local escolhido era ideal para isso. A comunidade local unida o atraía. Ele sonhava em se tornar um médico respeitado que todos conheceriam e apreciariam. Em Lathrop, estes planos começaram a se tornar realidade. Shirley não desistiu de suas tentativas de salvar seu relacionamento. Andrew, cansado da atenção intrusiva, queria se concentrar no trabalho e insistia na separação. Ela parecia não entender a realidade e continuava fazendo planos para se mudar para morar com ele. Quando Andrew começou a evitar contato, Shirley aumentou a pressão
e deixava dezenas de mensagens diariamente. Em setembro de 2001, Shirley, apesar da firme decisão de Andrew de terminar o relacionamento, informou que estava grávida e o nomeou como o futuro pai. Andrew ficou feliz com a perspectiva da paternidade, mas não com a ideia de uma conexão permanente com Shirley. Ele entendeu que ela agora interferiria constantemente em sua vida. Mal Andrew começou a se encontrar com uma nova conhecida, Shirley imediatamente a contatou e contou sobre sua gravidez. Isso destruiu qualquer possibilidade de um novo relacionamento. Às vezes ela falava sobre um aborto, às vezes sobre planos de criar a criança. A manipulação funcionou. Após um mês, eles estavam juntos novamente e até discutiam sobre casamento. No final de outubro, houve um encontro com os parentes de Andrew, onde todos notaram o comportamento possessivo de Shirley. Uma semana depois, ela confessou a fraude sobre a gravidez. 2 dias depois, na manhã do dia 5 de novembro de 2001, ela apareceu novamente à sua porta. Andrew queria ir trabalhar e não tinha vontade de falar com Shirley, mas ela insistiu em uma conversa séria. Finalmente, ele a deixou ficar no apartamento, mas sugeriu se encontrarem mais tarde às 18 horas no Parque Keystone. Durante todo o dia, Andrew parecia perturbado no hospital. Os funcionários notaram sua inquietação e perguntaram o que estava acontecendo. Ele contou que aquela pessoa, como ele se expressou, havia aparecido novamente em sua casa. Os colegas ouviram sobre o incidente da manhã e o aconselharam a romper definitivamente o contato com esta mulher e não deixá-la mais entrar em sua vida. Andrew falou sobre seus planos de se encontrar com Shirley à noite para esclarecer definitivamente todas as dúvidas. Ele estava decidido e planejava terminar até 19 horas e 30 minutos e se encontrar com seu melhor amigo Clark em um bar às 21 horas para celebrar sua libertação da atenção intrusiva. O amigo esperou no local combinado, mas Andrew não apareceu, o que era totalmente atípico para ele. O amigo estava preocupado, mas presumiu que a conversa com Shirley estava demorando mais e que eles simplesmente se veriam no trabalho na manhã seguinte. A preocupação, no entanto, se transformou em verdadeira inquietação quando Andrew não apareceu para seu turno no dia seguinte. Ele não respondia a nenhuma ligação. Por volta das 9 horas da manhã, Clark queria pedir à polícia que procurasse Andrew, mas não teve tempo. Na televisão foi noticiado um incidente no Parque Keystone, onde uma pessoa em trajes médicos foi encontrada. Era Andrew Beckby. Um transeunte casual o havia notado às 6 horas da manhã no estacionamento ao lado de seu próprio Toyota Corolla. A investigação revelou que vários tiros foram disparados de diferentes direções. O último tiro foi disparado por trás, quando Andrew já estava no chão. Um colega de trabalho rapidamente entrou em contato com os investigadores e compartilhou informações importantes. Segundo suas palavras, a busca não duraria muito, pois ele sabia com quem seu amigo havia se encontrado naquela noite e com quem tinha um relacionamento difícil. Era Shirley Turner. O colega contou detalhadamente a história deste casal, descreveu o comportamento estranho da mulher e compartilhou informações sobre os planos de Andrew. Os investigadores se interessaram por estas informações e imediatamente entraram em contato com Shirley, que já estava em sua cidade natal no Canadá naquele momento. Ela alegou ter passado o dia todo em Iowa devido a uma doença e depois ter ido para a casa de seus pais. No entanto, estas declarações não correspondiam aos fatos. Era sabido que ela havia vindo para falar com Andrew e permanecido em seu apartamento antes do encontro no parque. Neste momento, as autoridades haviam falado com muitos amigos, colegas e parentes de Andrew. Todos eles apontavam Shirley como a única pessoa com quem ele tinha dificuldades e desentendimentos. Ninguém acreditava em suas explicações. Particularmente importante foi o depoimento de uma testemunha que havia notado ambos os veículos, o Toyota RAV4 de Shirley
e o carro de Andrew, naquele estacionamento às 18h10. A investigação não se apressou em apresentar imediatamente acusações contra Shirley, preferindo reunir uma base confiável de evidências. Em 2 semanas, evidências substanciais puderam ser coletadas. Todos os fatos apontavam para seu envolvimento no incidente. Sua versão dos eventos rapidamente se desfez. Surgiram testemunhas oculares, vídeos de vigilância e dados de localização de celular. Tudo confirmava sua presença perto da casa de seu ex-namorado no início da manhã. E mais tarde, o encontro com ele no parque. Pouco antes destes eventos, a mulher havia comprado uma pistola calibre 22 e feito várias horas de aulas com um instrutor de armas. Em conversa com a polícia, o instrutor mencionou um detalhe interessante. A arma de Shirley tinha uma peculiaridade técnica. Às vezes, ejetava cartuchos não usados junto com as cápsulas disparadas. Na cena do crime, foram encontradas 5 cápsulas e um cartucho intacto, o que correspondia ao defeito descrito pelo instrutor. Além disso, as marcas indicavam o uso de uma arma exatamente deste calibre. Quando os investigadores pediram a Shirley que disponibilizasse a pistola para exame, ela disse que não conseguia encontrá-la. Shirley estava presente na cerimônia de despedida de Andrew. Muitos notaram seu comportamento não natural. Ela chorou demonstrativamente durante todo o serviço religioso. Foi notável que Heather também veio à cerimônia. Ela tentou se manter afastada de Shirley, que se comportava estranhamente. Mas esta ainda conseguiu encontrar um momento para uma conversa. Ela começou a assegurar enfaticamente a Heather que seu relacionamento com Andrew havia sido especial, que seus sentimentos agora permaneceriam eternos no céu e que sua conexão havia sido única. O comportamento de Shirley perturbou tanto Heather que ela solicitou uma ordem judicial de restrição de contato. Curiosamente, logo após a cerimônia, Shirley viajou apressadamente para o Canadá. Os parentes decidiram organizar uma cerimônia memorial especial e intencionalmente convidaram Shirley para atraí-la aos EWA. No entanto, ela recusou o convite. Como resultado, as autoridades americanas tiveram que estabelecer uma cooperação com os colegas canadenses. Devido a dificuldades com os documentos, tal cooperação geralmente se prolongava. Durante todo esse tempo, a suposta criminosa continuou sua vida normal. Finalmente, em 12 de dezembro de 2001, a polícia canadense a prendeu, mas a questão da extradição para os EQ permaneceu em aberto. Mais obstáculos formais ainda precisavam ser superados. Embora se esperasse que ela permanecesse sob custódia, ela foi libertada sob fiança no dia seguinte. Após o depósito de $75 mil, ela foi libertada sob condições. Ela tinha que entregar seu passaporte e se apresentar semanalmente na delegacia de polícia local. Curiosamente, seu psiquiatra tratante a ajudou, inclusive contribuindo com parte da quantia necessária. Shirley recebeu ordens para evitar contato com um grupo de 8 pessoas que haviam obtido ordens de restrição contra ela. Entre eles estavam Heather e os pais de Andrew. Ao investigar o passado de Shirley, os investigadores encontraram muitos fatos perturbadores. Ela havia se casado 2 vezes. Com seu primeiro marido, teve 2 filhos. Mais tarde, começou um relacionamento com outro homem que se tornou seu segundo marido. Neste casamento nasceu mais uma criança, mas o casal logo se separou. Em 1993, Shirley compartilhava um apartamento com uma vizinha que estava profundamente preocupada com o tratamento que Shirley dava a seus próprios filhos. Segundo a vizinha, Shirley era excessivamente severa e usava não apenas suas mãos, mas também objetos para punição. No entanto, o segundo marido negou todas as acusações e afirmou que ela era uma mãe carinhosa. Finalmente, o caso foi simplesmente encerrado em janeiro de 1994. Logo depois, Shirley transferiu a custódia das crianças para seus pais
e continuou vivendo como antes, como se nada tivesse acontecido. Durante as investigações, os investigadores encontraram outro ex-parceiro de Shirley, que relatou seu caráter instável. Segundo suas palavras, ela uma vez o empurrou ao chão, mas não houve consequências sérias. O ponto de virada definitivo em seu relacionamento foi o incidente quando ele encontrou Shirley inconsciente em seu quarto após tomar medicamentos. Ela estava usando roupa íntima com estampa de rosas. Ao lado havia várias cartas, incluindo uma mensagem para um psiquiatra. Nela, a mulher alegava que não era má, apenas doente. Mais tarde, descobriu-se que este episódio era apenas mais uma de suas manipulações. O incidente com Andrew pareceu perturbador, mas previsível neste contexto. Logo após o pagamento da fiança, Shirley organizou uma coletiva de imprensa, onde anunciou sua gravidez de 4 meses. Quando souberam do incidente, os pais de Andrew, Kate e David, tomaram medidas decisivas. Eles venderam todos os seus pertences, reuniram suas economias e se mudaram para o Canadá para iniciar o processo de custódia da criança que estava por vir. Embora a confirmação final só fosse possível após o nascimento, eles estavam convencidos da paternidade de Andrew. Em 18 de julho de 2002, nasceu um menino, que a mãe chamou de Zachary. Um subsequente teste de DNA confirmou que Andrew era de fato o pai. Quando Kate e David chegaram ao hospital, Shirley negou-lhes o encontro e não os deixou nem mesmo dar uma olhada em seu neto. Considerando o tratamento de Shirley com seus outros descendentes, os pais de Andrew estavam muito preocupados com o destino de seu neto. O processo de extradição de Shirley para as autoridades americanas foi repetidamente adiado por várias razões. Sheeta Packby tentou por muito tempo obter o direito de visita ao seu neto através do tribunal. Os parentes só conseguiram garantir 1 hora de visita por semana. Além disso, todas as visitas tinham que acontecer sob supervisão, como se eles representassem algum perigo. Eles eram até revistados antes de cada encontro. Apesar das dificuldades, Zachary tornou-se um verdadeiro conforto para o casal mais velho. Eles não podiam ter filhos por muito tempo. E quando finalmente aconteceu, sua alegria foi de curta duração. No final de novembro de 2002, a situação começou a mudar. Shirley estava sob custódia aguardando sua extradição para os Estados Unidos. Ela concordou em transferir a custódia total para os pais de Andrew, mas sob certas condições. Shirley podia ligar todos os dias, e eles se comprometeram a visitá-la semanalmente na prisão. Os avós mostraram uma dedicação incrível, apesar das longas distâncias e do mau tempo. Não perderam uma única visita. Eles seguiam cuidadosamente todos os requisitos de Shirley, temendo seu descontentamento. Em janeiro de 2003, Shirley foi libertada. Descobriu-se que ela havia se dirigido diretamente ao juiz responsável por seu caso para obter conselhos sobre como evitar a detenção preventiva até seu retorno aos Pirishmail para cuidar de seu filho. Surpreendentemente, o juiz a atendeu e enviou instruções detalhadas. Estranhamente, Shirley seguiu todas as instruções e obteve sua liberdade. Em conexão com sua libertação, Kate e David perderam novamente o direito à custódia total de seu neto, embora lhes fosse permitido passar significativamente mais tempo com ele, agora sem a supervisão da mãe biológica e dos representantes dos serviços sociais. Apesar das preocupações da família Packby, o juiz insistiu que não havia motivo para preocupação. E isso, embora Shirley fosse a principal suspeita no caso do desaparecimento de Andrew e tivesse mostrado sinais de comportamento instável durante sua detenção, incluindo um incidente onde ameaçou outra detenta com um talher. Kate e David sentiam uma forte aversão por Shirley devido aos eventos com seu filho, mas tentavam manter contato com Zachary. Shirley obviamente usou esta situação a seu favor. Com o tempo, ela começou a abusar de sua bondade. Ligava a qualquer hora do dia ou da noite e constantemente pedia dinheiro.
O casal tinha que ceder e comprar alimentos e coisas para a mulher que não queria trabalhar. Mais tarde, Shirley começou a falar frequentemente sobre o incidente com Andrew, embora os pais tentassem evitar este tópico. Uma vez, durante a festa de aniversário do pequeno no McDonald's, Zachary correu para a avó Kate e a abraçou. Isto provocou uma reação violenta de Shirley. Ela declarou em voz alta que não permitiria que ele a amasse mais do que a ela própria. Para setembro de 2003, foi marcada uma audiência de extradição, a última antes da transferência para os Iauastanewa. Durante a espera pelo processo, Shirley conheceu um novo namorado, mas quando ele soube de seu passado, rompeu o contato. Shirley começou, como de costume, a persegui-lo. Ela o ameaçava, alegava estar grávida, ligava constantemente e encenava situações dramáticas. Mas ele permaneceu indiferente às suas ações. Em 17 de agosto, Shirley ligou para sua amiga e compartilhou seus planos. Ela queria visitar este homem em casa junto com Zachary para esclarecer a situação. No caminho, ela se perdeu e parou para pedir direções. Depois disso, eles nunca mais foram vistos. No dia seguinte, 18 de agosto de 2003, o contato com Shirley foi perdido. No mesmo dia, frequentadores da praia fizeram uma descoberta perturbadora a 20 minutos de St. John's. Eles informaram imediatamente as autoridades. Logo se descobriu que eram Zachary e Shirley Turner. O exame médico revelou uma alta concentração de medicamentos que Shirley havia recebido do psiquiatra para tratar a ansiedade. As mesmas substâncias foram encontradas na mamadeira do bebê. Uma das testemunhas relatou que por volta das 2h30 da manhã ouviu sons estranhos perto da praia, que pareciam um choro, mas não conseguiu identificar a fonte. De acordo com o parecer dos especialistas, medicamentos sem prescrição médica tiveram um papel no incidente. O carro de Shirley foi encontrado ao lado da casa do jovem para onde ela estava indo naquela noite. Ela deixou lá suas fotos juntos e escreveu uma carta culpando-o por sua decisão. No entanto, as investigações revelaram que isso era uma tentativa de manipulação. Como se descobriu mais tarde, sua alegação sobre uma gravidez também era falsa. O ocorrido tornou-se o teste mais difícil para Keith David. Mais tarde, David confessou que estava tão desesperado com a preocupação com seu neto que começou a considerar medidas extremas contra Shirley. As ações contraditórias das autoridades canadenses o haviam abalado tanto que ele seriamente considerou tomar a justiça em suas próprias mãos. Agora ele lamentava amargamente não ter implementado seu plano. Então ele e sua esposa poderiam ter cuidado do pequeno. David desistiu desta ideia, esperando que as audiências finais permitissem a transferência de Shirley para os Tuborosii. Quando as tristes notícias sobre Zachary chegaram, Kate e David ficaram tão sobrecarregados pela dor que até pensaram em uma decisão irrevogável. No entanto, finalmente decidiram usar suas forças para uma boa causa: lutar para que tais histórias não se repitam. A situação foi complicada pelo fato de que as autoridades canadenses proibiram o casal de participar de coletivas de imprensa e falar sobre o ocorrido, sob ameaça de prisão. Apesar do conselho legal para ficar em silêncio, Kate e David decidiram aparecer na televisão americana para contar sua história. Eles declararam publicamente que a principal responsabilidade pelo ocorrido estava no sistema de justiça criminal canadense. Felizmente, o casal Beckby escapou da punição por esta aparição e se tornaram ativistas sociais. Eles iniciaram uma campanha contra a psiquiatra de Shirley, que havia depositado fiança para sua libertação. Em uma revisão, suas ações foram consideradas ilegais e ela foi multada em $10.000. Os pais de Andrew também criticaram o juiz cuja decisão havia permitido que Shirley fosse libertada. Em outubro de 2006, um especialista em proteção legal publicou um relatório detalhado de 500 páginas, indicando a possibilidade de prevenir o ocorrido. Isto deu impulso a mudanças no sistema legal canadense.
Em outubro de 2009, o projeto de lei Zachary foi introduzido na Câmara dos Comuns. Ele mudou significativamente a lei criminal do país. A nova lei deu aos juízes o direito de negar a liberdade sob fiança àqueles acusados de crimes graves. Não é fácil aceitar as próprias dificuldades internas, especialmente quando se trata de questões sensíveis do estado mental. Muitos acreditam que podem superar todas as dificuldades sozinhos, contando apenas com suas próprias forças. Mas às vezes, a situação se mostra mais complexa do que pode parecer à primeira vista. Isso é especialmente verdadeiro para aqueles casos em que surgem pensamentos indesejados e perturbadores e fantasias assustadoras, que são difíceis de controlar. A história de David Cresp começou em Sacramento, Califórnia, onde ele cresceu em uma família de cidadãos educados e respeitados. A carreira de David foi predeterminada pela tradição familiar. Como seu pai e irmão, ele se formou na Universidade Estadual da Califórnia. Em 1983, o futuro especialista financeiro se formou com distinção em contabilidade. Seu irmão John ganhou especial reconhecimento nos círculos acadêmicos, tornando-se professor de economia na Universidade Estadual do Kansas. A excelente educação abriu amplas perspectivas para David. Ele foi imediatamente contratado por um banco local. Lá, sua carreira se desenvolveu rapidamente e logo ele assumiu o cargo de diretor financeiro. Manteve esta posição até 1994, quando o banco encerrou suas atividades. A próxima etapa de sua carreira foi a posição de diretor executivo em uma empresa especializada em empréstimos hipotecários em Sacramento. Nesta época, os 2 filhos do primeiro casamento de David, Jessica e Josh, estavam crescendo. Mas o destino tinha preparado um teste sério para ele. Sua primeira esposa, por quem ele tinha sentimentos profundos, faleceu devido a uma doença grave. Ficando com as crianças, David se dedicou à sua educação e se esforçou para provê-las com tudo o necessário. Este período se tornou uma importante experiência de vida para ele. Mas logo o destino sorriu para David. Ele encontrou Kimberly, uma antiga conhecida dos tempos de faculdade. Antes os unia apenas amizade, mas agora surgiram sentimentos românticos entre eles. Logo o casal decidiu viver junto, e em 1994 se casaram oficialmente. Kimberly aceitou os filhos de David como seus próprios e se tornou uma verdadeira mãe para eles. Em 1997, o pequeno Josh nasceu na família. E 4 anos depois, Kimberly deu ao marido 2 encantadoras gêmeas, Tessara e Samantha. Assim, a família Cresp cresceu para 5 filhos, que eram cercados pelo amor e cuidado de ambos os pais. A história de David Cresp começou com uma promissora mudança de carreira em 2001, quando ele recebeu um convite de um banco em ascensão. O novo capítulo da vida levou a família para a aconchegante cidade de Matthews, localizada no subúrbio de Charlotte, Carolina do Norte. Até 2006, David, aos 45 anos, parecia ter incorporado o ideal clássico de sucesso americano. Como vice-presidente do Banco Wachovia, ele se estabeleceu em uma prestigiosa mansão de 3 andares em um dos melhores bairros de Matthews. Sua rua irradiava tranquilidade e prosperidade, exatamente o lugar que David sempre quis para sua família. Havia uma atmosfera especial de conforto e segurança, ideal para a criação de filhos. As relações familiares se desenvolviam harmoniosamente. Todos os membros da família se entendiam bem. A família Cresp dava a impressão de vizinhos exemplares, irradiando positividade e bondade. Sua fé profunda se manifestava em sua participação ativa na vida da igreja local, onde Davi era membro do comitê financeiro. Mas por trás da fachada de prosperidade impecável se escondiam dificuldades invisíveis. Desde sua juventude, Davi lutava com cargas emocionais. Externamente,
Ele permanecia um interlocutor agradável, pai e marido atencioso. Realizava seu trabalho brilhantemente e demonstrava inteligência e diligência excepcionais. Mas periodicamente era visitado por momentos de profunda depressão emocional. Estes estados vinham inesperada e intensamente e desapareciam tão subitamente quanto chegavam. A situação se agravou após sua primeira esposa partir após longa doença. Só o encontro com Kimberly pareceu mudar o curso das coisas. Ela se tornou seu apoio confiável. Ambos acreditavam que juntos superariam todos os obstáculos, mas isso se provou insuficiente. Os primeiros sinais de desconforto mental apareceram quando David tinha 20 anos. Em sua juventude, ele não dava muita importância a isso. As decepções românticas típicas dessa idade e a incerteza do futuro pareciam razão suficiente para a melancolia temporária. A realidade se provou mais complexa que as noções juvenis. Mesmo assim, David era bem-sucedido em tudo o que fazia e trabalhava com total dedicação. Ele não imaginava que preço teria que pagar por esse sucesso. Na juventude, decidiu lidar com suas dificuldades independentemente, sem buscar ajuda profissional. Cerca de 20 anos se passaram e agora, em sua posição de liderança no banco, David explicava suas baixas emocionais com o aumento da carga de trabalho e responsabilidade. A família conhecia sua condição, os colegas também notavam as mudanças periódicas em seu humor. No entanto, David sempre encontrava força para se recuperar. À primeira vista, isso não causava problemas sérios. O ambiente reagia com compreensão à situação. Em tempos difíceis, ele podia se atrasar ou faltar um dia de trabalho, mas os colegas demonstravam compreensão e ajudavam com atestados médicos quando necessário. Esta indulgência parecia justificada. Afinal, em tempos normais, Dave mostrava resultados de trabalho excepcionais. A situação tomava um rumo mais preocupante a cada dia. Como católico profundamente religioso, como toda a sua família, Dave se encontrava em um grave conflito espiritual com suas convicções. Sua fé condenava severamente certas ações, mas pensamentos sobre elas visitavam sua mente com frequência cada vez maior. Durante seu tempo como vice-presidente, ele chegou várias vezes à beira do desespero. Em tais dias, David dirigia para o campo e procurava lugares solitários, onde pensamentos sombrios o atormentavam. Sua esposa, pressentindo o perigo, sempre encontrava uma maneira de estar com ele nesses momentos. Após esses incidentes, o homem fez uma firme promessa à sua família de não mais desaparecer e não mais ceder a tais impulsos. Mas promessas sozinhas não eram suficientes. Ondas periódicas de melancolia o desequilibravam completamente, e ele não conseguia lidar com isso. A palavra dada não ajudava a se livrar dos pensamentos obsessivos. A pressão interna só crescia, pois ele não podia mais mostrar abertamente seus sentimentos em tempos difíceis. Gradualmente, seu humor mudou. Fantasias perturbadoras sobre outras pessoas começaram a surgir. A inquietação se tornou companheira constante de David. Um dia, quando estava com sua esposa em um semáforo, ele falou friamente sobre como poderia dirigir o carro em alta velocidade contra a multidão, pois, em sua opinião, estas pessoas não têm importância especial. Sua esposa interpretou isso como humor negro inapropriado, sem reconhecer a seriedade de suas intenções. Neste momento, ele já estava tomando medicamentos prescritos pelo especialista há muito tempo, mas eles não pareciam trazer alívio. As tentativas de lutar independentemente contra o tormento mental levaram ao desenvolvimento de estados paranoides e isolamento social. Durante este período, ele foi cada vez mais perseguido por medos de perder sua posição e cair em ruína. Cada vez ele imaginava o pior desenvolvimento possível dos eventos, o que só piorava sua condição. A história de Kimberly e seu marido começou muito antes dos eventos descritos. Já em 2000, ela notou que seu marido estava passando por fases emocionais difíceis.
Consciente da gravidade da situação, ela o convenceu a consultar um especialista. David concordou em começar o tratamento e seguiu rigorosamente todas as recomendações do médico. Depois de algum tempo, apareceu um efeito colateral dos medicamentos prescritos, uma mudança significativa no peso. Isso preocupou David, e ele decidiu consultar um especialista para ajustar o tratamento. Até 2006, David Crespi, aos 45 anos, já era paciente regular de seu médico. Neste momento, sua condição tinha alternado entre melhoras e pioras ao longo de 2 décadas. Com o tempo, David notou que as fases de desconforto mental se tornavam mais frequentes e intensas. Em tais momentos, era visitado por pensamentos perturbadores e ideias obsessivas. Apesar do acompanhamento regular pelo especialista, ele preferia manter essas experiências para si, esperando lidar com elas sozinho com a ajuda dos medicamentos prescritos. David valorizava muito sua vida habitual. Ele sabia: se o médico soubesse de sua condição, as consequências poderiam ser sérias. Havia o risco de tratamento compulsório, perda do emprego e, o que seria pior, separação de sua família. A situação foi agravada pelo fato de que os pensamentos perturbadores cada vez mais se voltavam para seus familiares. A última consulta com o especialista ocorreu em 19 de janeiro de 2006. Tudo transcorreu normalmente. O médico, assumindo que o paciente sofria apenas de insônia e ansiedade, prescreveu novos medicamentos. Também foi substituído o medicamento que havia causado o ganho de peso. O especialista não notou nada incomum no comportamento de David, que habilmente ocultava seus verdadeiros sentimentos. Na sexta-feira, 20 de janeiro de 2006, toda a família Crespi estava em casa. Kimberly estava com seu marido e as gêmeas de 5 anos, Samantha e Tessara, que seu pai amava acima de tudo. David havia se ausentado do trabalho devido a outro episódio de mal-estar mental. As meninas estavam se recuperando de um resfriado e por isso ficaram em casa, embora já estivessem se sentindo muito melhor. O dia começou normalmente. Nada indicava mudanças. Às 11h30 da manhã, David recebeu uma ligação de sua mãe. O controle diário habitual. Como ela sabia de seus problemas de saúde, regularmente perguntava sobre o bem-estar de seu filho. A conversa durou cerca de 15 minutos, durante os quais David pôde assegurar à sua mãe que estava bem. Neste momento, os 3 mais velhos, Jessica de 17 anos, Dylan de 14 anos e Josh de 9 anos, estavam na escola. Sua esposa Kimberly sabia da condição difícil de seu marido, mas externamente tudo parecia calmo. Às 12h15 ela foi ao salão de beleza e deixou as gêmeas aos cuidados do pai. As meninas tinham acabado de terminar seu almoço. Kimberly estava confiante na segurança das crianças. Afinal, David sempre tinha demonstrado sincero cuidado com elas. Após o almoço, ele trabalhou brevemente no computador e então decidiu passar tempo com suas filhas. Ele sugeriu brincar de esconde-esconde. As meninas concordaram alegremente e se espalharam pela casa. David foi primeiro à cozinha, onde separou alguns utensílios de cozinha antes de começar a procurar pelas gêmeas. Primeiro ele encontrou Samantha. A menina ria alegremente, sem saber dos pensamentos pesados na cabeça de seu pai. Ele levou a criança silenciosamente para a cozinha e encerrou o jogo. O que aconteceu então mudou o destino desta família para sempre. Tessara ouviu sons estranhos, deixou seu esconderijo e se tornou testemunha involuntária do ocorrido. Apesar de sua pouca idade, ela entendeu. Algo terrível havia acontecido. Numa tentativa de se salvar, ela se escondeu no primeiro andar. Mas o pai continuou seu caminho. Ele encontrou a segunda filha rapidamente no banheiro do quarto dos pais. Tessara implorou em lágrimas para que ele parasse, mas suas súplicas ficaram sem resposta. Os eventos se desenvolveram rápida e inexoravelmente. Depois disso, David planejou desaparecer. Chegou até a pensar em uma rota para a ponte. Mas algo o deteve.
Em vez disso, ele se recompôs e discou 911. Com voz calma, ele relatou o ocorrido. Sua fala era clara e racional. Ele forneceu todos os contatos necessários, incluindo o número de sua esposa e sua localização. Não havia anormalidades perceptíveis em seu comportamento. A única coisa que ele pediu, para se apressarem, indicando seus planos futuros. Após uma chamada de emergência, o despachante imediatamente enviou policiais ao endereço indicado. A luxuosa mansão da família Crespi estava localizada na área nobre de Matthews, na Creek Point Drive. Seu valor se aproximava de $1 milhão. O ocorrido parecia inacreditável para este local próspero, onde nada ilegal jamais acontecia. Os oficiais que chegaram encontraram um homem que calmamente os aguardava em frente à casa. Sua esposa estava no salão de beleza naquele momento. Ele se rendeu voluntariamente às autoridades. Quando sua esposa retornou às 13h20, notou as viaturas policiais em frente à casa. Quando soube da verdadeira razão para a presença da polícia, ficou profundamente horrorizada. Kimberly se lembrou da frase estranha de seu marido. A escuridão está destinada a todos nós. David foi detido. Devido à sua condição, foi colocado sob observação constante. Ele recebeu roupas especiais de proteção e todos os objetos potencialmente perigosos foram removidos. A história do homem conhecido e próspero chocou a sociedade. Pelas leis da Carolina do Norte, ele enfrentava a pena mais severa. Em meados de julho de 2006, surgiram informações sobre um possível acordo com a promotoria. Presumia-se que a acusação não insistiria na pena máxima se David admitisse sua culpa em um crime particularmente grave. De acordo com o acordo, ele poderia receber prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O público considerou esta punição muito branda, considerando o destino de duas jovens almas. Durante os interrogatórios, David citou depressão e o efeito de um novo medicamento prescrito pelo médico. A subsequente coletiva de imprensa, na qual o promotor se recusou a discutir questões sobre a punição, apenas intensificou a resposta pública. A situação se tornou cada vez mais contraditória. A mídia estava cheia de manchetes sensacionalistas e teorias incríveis. Ao mesmo tempo, a defesa alegava que a promotoria não pretendia pedir a pena máxima nas próximas audiências, embora não houvesse confirmação oficial disso. Nas conversas com representantes da promotoria, David sempre voltava a falar sobre sua condição mental, que, segundo ele, levou aos eventos trágicos. Ele descreveu detalhadamente sua longa luta com profundas cargas emocionais e admitiu que seu estado havia se deteriorado rapidamente nos últimos meses. Como vice-presidente de um banco, David estava sob constante tensão porque temia perder essa posição. Era perseguido por pensamentos obsessivos sobre ruína financeira e destruição da felicidade familiar. A preocupação com o futuro de seus filhos e esposa gradualmente se desenvolveu em um pânico insuperável. No dia fatídico, ele começou a ouvir vozes que lhe sussurravam que não havia saída e que o futuro estava irremediavelmente destruído. Essas vozes o pressionavam a tomar ações irreversíveis em relação às gêmeas. Em sua consciência confusa, desenvolveu-se a estranha ideia de que as gêmeas compartilhavam seus estados emocionais. Por isso, ele acreditava, elas se recusavam a ir ao jardim de infância. Gradualmente, solidificou-se em sua mente o pensamento absurdo de que certas ações em relação às crianças de alguma forma acabariam com essas experiências torturantes. Ele admitiu mais tarde que as consequências poderiam ter sido ainda mais graves se sua esposa e as outras crianças estivessem em casa. Surpreendentemente, Kimberly encontrou força para perdoar seu marido. Ela se pronunciou contra a pena de morte, que considerava excessiva. Apesar de seu profundo luto, a mulher disse várias vezes aos jornalistas que nem mesmo a punição mais severa mudaria o ocorrido em 20 de janeiro. Em suas palavras,
O fim da existência de David seria uma provação adicional para a família. Kimberly até expressou alívio que seu marido havia esperado pela chegada dos oficiais. Ela estava firmemente convencida de que seu ato foi consequência de um grave distúrbio mental. A esposa descreveu sua condição como uma complexa combinação de tormento mental e percepção distorcida da realidade. Kimberly manteve a esperança de uma possível recuperação da saúde mental de seu marido e acreditava que ele poderia retornar ao seu estado anterior como uma pessoa amorosa e calma. Ela estava convencida de que a vida de David manteria seu valor, mesmo que ele tivesse que passá-la na prisão. A decisão sobre a sentença permaneceu incerta. Apesar da gravidade do incidente com 2 vítimas, o promotor não insistiu em medidas extremas devido ao confirmado estado mental instável do acusado. Isso poderia ter dificultado significativamente o processo de convencer todos os 12 jurados. As investigações continuavam revelando novas circunstâncias. Os advogados prepararam cuidadosamente a defesa e se basearam na história de mais de 20 anos de doenças mentais de David. Antes do incidente, ele sempre havia seguido a lei. Era um pai exemplar e um cidadão respeitado. Sua esposa Kimberly e parentes confirmaram. Ele nunca havia mostrado agressão e cuidava carinhosamente da esposa e filhos. A defesa alegou que em 20 de janeiro ocorreu um grave colapso mental que levou a consequências irreversíveis. Os familiares de David testemunharam unanimemente seu estado mental alterado no momento do incidente. Kimberly apareceu na audiência para apoiar seu marido. Ela contou como ele havia lutado por anos contra sua doença mental e tinha sido bem-sucedido. A família havia procurado especialistas, seguido todas as recomendações e tomado os medicamentos prescritos. No entanto, segundo a mulher, o tratamento prescrito não se mostrou suficientemente eficaz. Uma nova avaliação psiquiátrica revelou desvios mais graves. Em vez de depressão comum e estados de ansiedade, foram identificados depressão psicótica e sinais de transtorno bipolar. Ficou claro que os medicamentos anteriormente prescritos não correspondiam ao estado real do paciente, embora ele fosse considerado mentalmente capaz. Alguns anos antes do incidente, David foi diagnosticado com câncer. O tratamento foi bem-sucedido. No dia do incidente, ele deveria se submeter a um exame de rotina. A defesa apresentou documentos médicos sobre o uso de 3 medicamentos pelo acusado, para depressão, estados de ansiedade e regulação do sono. Devido aos efeitos colaterais do antidepressivo, um ganho de peso de mais de 20 quilos e falta de ar, David recusou continuar tomando-o. O médico prescreveu um medicamento alternativo. Isso aconteceu em janeiro. O novo medicamento não resolveu o problema do sono e o paciente procurou ajuda novamente. Então, segundo os advogados, foi tomada a decisão fatal. Um dia antes do incidente, de acordo com os registros médicos, o médico suspendeu os calmantes e soníferos anteriores e os substituiu por um novo sonífero. Depois disso, segundo David, seu estado mudou drasticamente, levando à perda de sua capacidade de julgamento. Um dia antes do incidente fatídico, o estado de David causou séria preocupação. Seu comportamento parecia estranho e seu humor oscilava imprevisivelmente. O homem era atormentado por pensamentos obsessivos sobre o colapso financeiro da família. No entanto, a direção do banco onde ele trabalhava valorizava muito seu profissionalismo. A carreira de David era impecável e não havia motivos para preocupação com sua carreira. Sua situação financeira permitia que ele provesse a família em todas as circunstâncias. Mas seu estado mental instável o tornava particularmente suscetível a todos os medos, mesmo os mais infundados. Na sessão, David confessou que estava obcecado com a ideia de não receber seu bônus anual. No ano anterior, haviam-lhe pago $45.000, mas agora esse dinheiro lhe parecia inalcançável. Como se descobriu depois, esses temores eram apenas produto de sua imaginação.
Algumas semanas após o dia trágico, a família descobriu que o banco havia aprovado para David o maior bônus de todo o seu tempo de trabalho. Isso se tornou um argumento significativo para a posição da defesa. O estado do homem não lhe permitia avaliar adequadamente a realidade. Durante o período dos julgamentos, Kimberly não deixou seu marido sozinho. Toda semana ela visitava com as crianças a ala médica da prisão onde David estava. Ela falava repetidamente de seu amor sincero e sua fé nele, convencida de que com o tempo a doença poderia ser controlada para evitar incidentes semelhantes. Para Kimberly, David sempre permaneceu uma pessoa bondosa e carinhosa. Ela acreditava que apenas o tratamento escolhido incorretamente havia levado ao incidente e ao tormento que seu marido teve que suportar por décadas. Os oficiais da lei que chegaram à casa da família Crespi naquela manhã de janeiro admitiram mais tarde que esta foi a experiência mais difícil de suas carreiras. As lembranças do ocorrido os acompanhariam para sempre. Foi especialmente difícil para Kimberly, que retornou do salão de beleza e viu polícia e paramédicos em frente à casa cuidando de suas filhas. A história dos pensamentos perturbadores de David tinha raízes profundas. Por muito tempo, ele esteve sob observação médica e tomou medicamentos prescritos. O tratamento original o ajudou a lidar com os pensamentos perturbadores, mas a situação piorou após o ajuste do plano terapêutico. Os especialistas que investigaram este caso concluíram que alguns medicamentos eram incompatíveis entre si, o que levou a uma deterioração significativa da condição. David admitiu mais tarde que os primeiros sinais de alerta apareceram quando suas filhas gêmeas tinham 3 anos. Um dia, durante uma caminhada com as meninas no quintal, ele levou um utensílio de cozinha, mas conseguiu se conter. Nesse momento, ele conseguiu se convencer de que tudo melhoraria, especialmente a situação financeira da família. Após este incidente, David visitou um médico, mas não contou toda a verdade e apenas insinuou pensamentos negativos sobre outras pessoas. O que David mais temia era perder o contato com seus filhos e que sua família se desfizesse, que era o mais importante no mundo para ele. Provavelmente, a incompletude na comunicação com os médicos levou a uma avaliação incorreta de sua condição. Após a consulta, foi prescrito um novo complexo de medicamentos, cujo efeito colateral era ganho de peso. Preocupado com as mudanças, David queria trocar a terapia por uma sem tais consequências. Ele admitiu que ao longo de muitos anos ocorreram episódios perturbadores periódicos relacionados à família, mas ele acreditava poder manter a situação sob controle. O homem estava convencido de que nunca transformaria seus pensamentos obsessivos em realidade. Segundo os relatos de David, ele estava trabalhando no computador naquela manhã, depois que sua esposa foi ao salão de beleza. De repente, teve uma ideia insistente sobre suas filhas. Na época, ele pensou que todos os problemas se tornariam insignificantes, pois não haveria mais ninguém para se preocupar. Hoje, ele reconhece que seu estado instável foi a razão de tudo. Mas naquele momento, uma decisão sobre as gêmeas já havia se formado em sua consciência. Nas primeiras conversas com os investigadores, David se comportou com confiança e respondeu sem hesitar. Suas considerações pareciam perturbadoramente calmas, mas a situação mudou fundamentalmente depois que ele recebeu ajuda profissional em uma instituição fechada. Só então, David percebeu a extensão de suas ações. Ele confessou que nunca havia compartilhado seus pensamentos perturbadores com outros antes. Mesmo quando era atormentado por ideias obsessivas de prejudicar outros durante as viagens de carro, ele guardava isso para si. Sua esposa Kimberly não suspeitava quão séria era a condição de seu marido. O médico que o tratava não foi responsabilizado pelo ocorrido. Ele justificou isso dizendo que o paciente havia ocultado informações importantes, tornando impossível uma avaliação completa de sua condição.
O especialista também observou que cada medicamento pode provocar reações individuais difíceis de prever. A ajuda profissional e a terapia que David recebeu na instituição penal tiveram uma influência clara em sua condição. Nas audiências preliminares, ele mostrou total compreensão da responsabilidade por seus atos e não tentou se justificar. Os especialistas médicos confirmaram que sua condição agora está estável e ele pode participar dos procedimentos judiciais. Os familiares de David ficaram chocados com o ocorrido. Seu pai tinha visto seu filho uma semana antes do incidente. Na época, ele parecia completamente normal e nada indicava os eventos iminentes. No final de julho de 2006, ocorreu uma audiência judicial sobre um caso sensacional relacionado a um incidente trágico. O acusado concordou com um acordo com a justiça e admitiu sua responsabilidade. A promotoria então suavizou sua posição no caso, o que trouxe algum alívio para Kimberly, sua esposa. Esta decisão provocou um intenso debate público que dividiu as pessoas em dois campos. Uma parte da sociedade insistia na punição máxima. Apesar da curta duração, o processo ocorreu em uma atmosfera extremamente tensa. Os familiares de David não conseguiam conter suas emoções e ele próprio, depois de compreender a gravidade de suas ações, mostrou arrependimento aberto e disse que essa percepção o acompanharia para sempre. Até mesmo investigadores experientes, que foram os primeiros a chegar à cena, lutavam com suas emoções ao lembrar desses eventos. Como resultado das audiências, o tribunal condenou o homem a 2 penas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Este caso ainda levanta muitas questões no público. Em particular, discute-se a versão de se David estava realmente inconsciente naquele momento. Suas declarações sobre um episódio psicótico incontrolável são questionadas, pois ele se comportou normalmente naquele dia, comunicou-se com sua mãe e esposa, trabalhou e não mostrou sinais de instabilidade. É notável que a tragédia ocorreu exatamente quando sua esposa não estava em casa. A sequência de suas ações posteriores parecia bastante consciente. Ele se arrumou, ligou para o serviço de emergência e confessou. Atualmente, David cumpre sua pena em uma instituição penal na Carolina do Norte, enquanto Kimberly se dedica a educar a sociedade sobre as possíveis consequências graves do uso de certos medicamentos.